8h09 pelo horário de Brasília. Um pouquinho mais cedo a gente trouxe aqui o destaque dos 95 mortos até agora na Espanha por causa das chuvas torrenciais. As piores chuvas dos últimos anos, né? O Sandro Badaró tá por aqui para trazer mais informações. E as imagens, Sandro, são assim de partir o coração, né? Muita destruição. A gente está falando em 95 mortos agora e há possibilidade que esse número aumente porque ainda há desaparecidos, né? Exatamente, Carlos. O governo da Espanha já trabalha com essa certeza, na verdade, de vai subir. Porque além dos desaparecidos, e não há um número preciso ainda de desaparecidos, como você falou, 95 mortos, incluindo 4 crianças, há a certeza de que corpos estão presos dentro dos carros. Para quem não conseguiu ver as imagens, em várias regiões do estado de Valência, no leste da Espanha, a água formou amontoados de carros e muitos lugares com pessoas dentro. Os motoristas estavam dentro dos veículos com passageiros e a água saiu levando tudo. Para quem não conseguiu ver as imagens da Espanha, infelizmente muito parecido, por exemplo, com imagens que a gente viu no Rio Grande do Sul, na tragédia que a gente teve nesse ano no estado gaúcho. Então já há certeza na Espanha que o número de vítimas deve passar de 100. O Ministério dos Transportes e da Mobilidade da Espanha afirmou que segue com uma busca ativa por possíveis sobreviventes também. Não é descartada a possibilidade de que, por exemplo, dentro desses veículos tenha gente ferida, mas viva, precisando de resgate. A Espanha disse que mobilizou toda a equipe possível, reforço militar, mas que não tem dado conta da demanda praticamente, porque as imagens são impressionantes mesmo. Alguns vilarejos estão isolados, não há acesso, pontes que caíram, água que passa da altura das casas. Então uma situação muito dramática na Espanha. Já é considerado o pior desastre natural da Espanha do século. Atingiu principalmente, a cidade de Valência, a terceira maior cidade da Espanha. A região sul, especificamente, de Valência foi a mais afetada. E qual é ainda a preocupação? O alerta está mantido até hoje, o alerta de possibilidade de chuvas. Em algumas regiões, choveu todo o esperado para um ano entre terça e ontem, em mais ou menos 48 horas. E esse alerta de tempestade está mantido ainda para hoje. As autoridades acreditam que esse dia 31, essa quinta-feira, ainda deve ter chuva forte na Espanha. Então as pessoas receberam esse conselho para ficar em casa, exceto em caso de uma urgência, uma necessidade. O ideal é não sair de casa, aulas suspensas, apenas os serviços emergenciais mantidos. E é isso, imagens assustadoras na Espanha. A gente falava ontem, acabou de se recuperar de um evento climático oposto, uma seca muito severa no começo do ano, no primeiro semestre, e agora enfrentando esse desastre por causa das chuvas. O governo brasileiro manifestou solidariedade ao povo espanhol e pediu união do planeta na luta contra as mudanças climáticas, mas um cenário bem triste o que a gente vê nesse momento na Espanha. Tem alerta, por exemplo, de chuva com granizo em regiões do país. Barcelona, por exemplo, tem esse alerta. Valência é o mais afetado, mas outras regiões do país também em alerta. Rapidinho aqui, Sandro, ainda nas páginas internacionais, falar da Argentina, onde o governo promete fazer uma auditoria entre os servidores do Ministério das Relações Exteriores para identificar os, abre aspas, inimigos da liberdade. E aí? É isso, mais uma reação do presidente Javier Milei, que ontem decidiu demitir a chanceler do país, a Diana Mondino. Motivo, ela votou como o país sempre votou em uma resolução envolvendo Cuba. Mais uma votação foi aprovada pela 32ª vez na ONU, uma moção que pede o fim do embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba. Já tem mais de 60 anos, só Estados Unidos e Israel mantiveram posição a favor desse embargo, e a Argentina tradicionalmente sempre votou favorável a acabar com o bloqueio econômico, mas o governo é outro, de uma outra posição política. Javier Milei, segundo a imprensa argentina, ficou revoltado, não teve dúvidas e mandou demitir a chanceler Diana Mondino do cargo, e a Casa Rosada deve colocar Gerardo Huerten, embaixador da Argentina nos Estados Unidos, para assumir esta posição. E como você falou, tem também aí um anúncio. Javier Milei tem feito isso em determinadas áreas. Aparece uma crise, normalmente lida ali com o representante principal, ou o secretário, o ministro, mas também tem anunciado em alguns ministérios esse tipo de ação, identificar quem é contra
o pensamento político que atualmente preside a Argentina. E só para fechar, também tem nos bastidores, segundo a imprensa argentina, uma tentativa do país de não se envolver em polêmicas, ou seja, se manter neutro, por exemplo, em relação a Cuba, a outros países, porque o governo da Argentina tenta angariar apoio para uma outra votação que pode acontecer na ONU em relação a Ilhas Malvinas. O governo argentino, há 200 anos, diz que é o dono do território que atualmente é ocupado pelo Reino Unido. Teve até guerra em 1982. Javier Milei tentaria: não vamos nos envolver em polêmicas em outras áreas porque eu quero aprovar isso daqui. Mas não deu certo. A Diana Mondino, então, demitida do cargo de chanceler da Argentina.